Você sabe o que significa a palavra mangá? Em japonês é simplesmente história em quadrinhos, mas no Ocidente a utilizamos para nos referir a uma das tradições de ilustração mais importantes do mundo. O mangá é um componente vital do mercado editorial japonês, e suas histórias foram transformadas tanto em séries de animação, os animes, como em filmes, videogames ou livros. Quer saber qual foi o primeiro mangá da história? Por que os olhos dos seus personagens são enormes? Ou o sentido de leitura original do mangá? Descubra neste vídeo! Esta tendência tão difundida surgiu com Osamu Tezuka, criador do mítico Astro Boy. Entretanto, talvez seja mais preciso dizer que se originou da paixão que Tezuka sentia pelas animações dos filmes de Walt Disney. Bambi era um dos seus favoritos, e ele admitiu tê-lo visto mais de 80 vezes. Tezuka era tão apaixonado pelo estilo dos filmes de Disney das décadas de 30 e 40, que se inspirou nos grandes olhos expressivos dos personagens da época e os usou na sua obra. Como seu trabalho foi o marco zero do mangá moderno, essa característica tem sido incorporada ao desenho dos personagens até hoje. Ao contrário do Ocidente, onde lemos da esquerda para a direita, no Japão o sentido da leitura é sempre da direita para a esquerda. Este sistema também se refletia na ordem das tirinhas do mangá. No passado, com medo de confundir os leitores quando o mangá era publicado fora do Japão, o sentido das páginas e tirinhas muitas vezes foi invertido para adaptá-las ao esquema de leitura ocidental. Isso provocou uma distorção do desenho das páginas que o artista havia criado na ordem inversa. Hoje em dia, cada vez mais editoras decidem manter o sentido de leitura original e respeitar o desenho do autor. Você é um artista amador? É apaixonado por fanart? Então talvez tenha desenhado alguma vez um doujinshi. Os doujinshi são mangás e fanzines publicados de modo independente, fora do mercado mainstream. Alguns têm histórias inéditas, mas muitos outros se baseiam em histórias ou personagens de mangá já existentes. Isso não infringe a lei japonesa de copyright? Sim, totalmente. Mas as autoridades costumam fazer vista grossa, pois a existência dos doujinshi aumenta as vendas do mangá comercial e também é uma ótima maneira de os editores encontrarem novos talentos. Apesar de muitos considerarem o Astro Boy como o primeiro exemplo do mangá moderno, na realidade essa honra pertence a Tagosaku Tomokube, no Tokyo Kenbutsu. Criado por Rakuten Kitasaba em 1902 para o suplemento dominical do jornal Yin Shinpoe. Sua história trata de dois camponeses que viajavam para a cidade sem saber nada da vida moderna. Além disso, Kitasaba foi o primeiro a usar a palavra mangá com sentido atual e, durante sua carreira, formou muitos jovens desenhistas e animadores. Apesar de muitos acharem que este título pertence ao famoso Dragon Ball e Dragon Ball Z de Akira Toriyama, esse mítico mangá está apenas em segundo lugar. Mas então, qual é o mangá que ocupa o cobiçado primeiro lugar? Com mais de 470 milhões de cópias vendidas, o mangá mais vendido da história é One Piece, de Eiichiro Oda. Essa história sobre piratas, aventura e fantasia tem no momento 96 volumes e continua sendo publicada regularmente. Desse modo, podemos supor que continuará quebrando recordes e defendendo seu primeiro lugar durante muito, muito tempo.